Olá a todos, eu sou Luanda Colange, fisioterapeuta. Eu vou pedir para a Vera e para a Cris se apresentarem antes da gente poder discutir de fato o caso da Belinha. Ela, Vera, eu vou começar por você. Eu sou a Verônica, sou fonoaudióloga e trabalho com a Luanda no Senep. Você, Cris. Olá, eu sou a Cristiane, mãe da Isabela, que tem uma síndrome rara chamada Rubinstein-Taube, e ela está atualmente com 5 anos. Muito bem. Eu vou, como hoje é a comemoração do Dia Mundial e Nacional das Doenças Raras, esse é um dos motivos da gente poder conversar sobre isso, que é quando a gente fala de doenças raras, é sempre muito difícil para tratar, né? E assim, é muito legal poder falar isso para a Cris, né? E para todas as mães, porque é muito difícil de encontrar material sobre as doenças raras, muito difícil. Mais difícil ainda é encontrar material sobre reabilitação de uma criança com uma doença rara. Então, quando a gente encontra o material, é sobre a doença. Então, olha, a alteração é essa, o quadro clínico é esse, a incidência é essa, isso aconteceu com um número pequeno de crianças. Mas sobre reabilitação de fato, é muito difícil de encontrar um norte para a gente fazer a tal da prática clínica baseada em evidências. E a Cris tem uma característica muito diferenciada, que ela é uma grande estudiosa do diagnóstico da Belinha. Então, Cris, eu vou pedir para você explicar, porque eu acho que esse é um ponto de partida muito importante para qualquer mãe. Eu acho que as mães, no contexto geral, têm que conhecer profundamente as características dos filhos. E quando a criança tem qualquer disfunção do desenvolvimento, para mim, o primeiro passo para tudo dar certo é que a família tenha o máximo de conhecimento, inclusive conhecimento técnico-científico, de conseguir entender o que é, como que funciona, porque o conhecimento, eu acho que ele é o ponto mais transformador que existe em qualquer processo de reabilitação. Eu não acredito em reabilitação sem conhecimento. Então, em vez de eu e a Vero explicar a síndrome, eu vou pedir para a Cris explicar a síndrome. O Rubinstein-Taube é uma síndrome, é uma condição genética, né, rara. Ela comete 1 a cada 130 mil nascimentos. Uma coisa que eu já ponho um ponto de interrogação, que eu acho que é falta de diagnóstico. Mas enfim, ela causa um atraso global de desenvolvimento. Então, eles têm todos os marcos de desenvolvimento deles são atrasados, tanto motor quanto cognitivo, mas o marco maior que a gente já vê nos estudos é a fala. Uhum. Então, tudo vem acontecendo e, por último, é a fala. Que é a Assim, bem grande resumido. construção, né? Eu acho que a Vero vai poder. O caso da Bela tem um micro pedaço da parte motora e muita história para contar sobre a questão de comunicação até chegar à fala, né? E que acho que agora vocês estão entrando no processo da fala, mas tem muita coisa a pontuar. A Cris, ela é a presidente da associação, não é isso? Isso. E ela fora conhecer a doença, ela é totalmente envolvida em aspectos políticos sociais relacionados ao diagnóstico, mas assim, extremamente envolvida, né? De entrar em contato com a gente e falar assim, ai, tem uma criança, não sei aonde, que não tem reabilitação, tem alguma coisa que a gente possa fazer no sentido de orientação, como ajudar. Isso é muito nobre, né? Eu acho que fora pensar no seu próprio filho, você pensar num contexto geral, na população em geral que tem esse diagnóstico. Fico na dúvida também sobre a questão da incidência, Cris, e até me questiono se é realmente uma alteração da incidência, se ela não foi atualizada ao longo dos anos, né? Esse marco de incidência ele não é atual, e aí o diagnóstico vem crescendo, porque a gente vem tendo mais infraestrutura para fazer diagnóstico. Ou se não é uma, não está errada a incidência, mas a gente conhece tantas crianças que o nosso olhar é, É, né? Porque eu sempre falo isso. O mundo das disfunções, dos transtornos do neurodesenvolvimento, ele é um mundo invisível. Só conhece esse mundo quem vive nele. E quando você entra nele, ele se torna o seu todo, né? Se eu for olhar hoje, eu convivo muito mais com crianças
que têm alguma alteração do desenvolvimento do que com crianças sem nenhuma alteração do desenvolvimento. E aí, no caso da síndrome em questão, por exemplo, hoje eu brinco que a gente já se tornou especializado por sua causa, porque Ah, já mesmo. Tem mais de 5 tão que rara, sai. a gente tem muita criança que a gente A acompanha, gente, né? sim. E aí, eu vou introduzir a minha parte da história, que ela é bem pequenininha, e aí eu vou entrar como uma moderadora, de ficar questionando vocês sobre toda a longa história do caso da Bela, não é voltado à fisioterapia. Então, na verdade, a Belinha foi o primeiro caso que a gente acompanhou de fato dentro do nosso serviço, considerando a TDCS. A Cris me procurou, eu não lembro a avaliação foi logo depois do aniversário de 3 anos da Bela. Eu não lembro exatamente quantos dias, mas eu lembro que foi muito próximo. Isso é uma coisa que às vezes eu comento até em curso quando eu apresento o caso da Bela, que a minha primeira sensação foi o quanto você era organizada, porque você já tinha ouvido falar da TDCS, você já sabia a idade mínima, então você se organizou para chegar no processo de avaliação, né? Na verdade, eu estudei 6 meses, ó, metida, né? Mas eu estudei 6 meses a TDCS. Eu lembro que antes de fazer a avaliação da Bela, eu fiz um workshop que você dava de sábado, acho que 4 horas. Uhum. Eu conversei com muita mãe, mas muita mãe. Então, quando eu fui lá, eu já sabia que eu queria fazer. E só com 6 Exatamente. anos, que eu já E, estava desde os 2 anos e 6 meses na contagem regressiva da Bela. e foi muito próximo, e assim, não só sabia que você queria fazer, como a Cris tinha montado um planejamento de médio e longo prazo. Ela já tinha tudo organizado na cabeça dela. Ela só foi lá meio que para ratificar o que ela tinha planejado. E aí chegou a Belinha. A Belinha é um caso extremamente à parte, porque só quem conhece a Bela entende quem é a Bela. Porque ela é a criança mais feliz e E bem-humorada. simpática. Não é, Vero? Que eu conheci na minha história. A gente recebe todas as crianças com muito carinho, mas cada criança tem uma característica. E quando a gente recebe a Bela para as intervenções, todo mundo comenta: pô, a Belinha vai estar aqui semana que vem. Mas assim, com uma coisa de humor na história inteira. Porque ela realmente é um caso à parte, que Deus conserve ela sempre tão feliz, né? Ela tá sempre muito feliz. E eu falo que Tá ela sempre casa muito feliz. muito bem com a Vero, porque são os únicos 2 seres humanos que eu vejo qualquer horário do dia tão feliz. Porque é impressionante. Se a sessão delas for às 7 da manhã, elas vão estar felizes. Se for às 5 da tarde, a Vero às vezes eu saio de lá às 6 horas, ela ainda está cantando, né? Tipo, 4 horas, ok, acabou meu sistema. E a Belinha é um caso à parte. A síndrome, no contexto geral, ela não cursa com lesões estruturais neurológicas. Eu acho que um ponto muito importante das doenças raras, num contexto geral, é que, além de serem raras, o que dificulta muito o nosso nível de conhecimento, elas têm uma individualidade em cada criança. Então, você pode ir lá ver as características, né, e fazer seus checklist de características físicas. Ah, vai ter baixa estatura, vai ter. Você faz o checklist, por isso que o diagnóstico acaba sendo fechado. Mas existe uma grande individualidade em cada criança. E a gente vem percebendo ao longo desses anos que as síndromes, as alterações genéticas, por mais que elas não cursem com uma lesão estrutural neurológica, elas cursam com diversas disfunções neurológicas. E o caso da Bela, ele exemplifica isso porque foi com base na sintomatologia que ela nos mostrava, que a gente pensou em áreas disfuncionais do sistema nervoso central e que a intervenção foi construída. Então, por exemplo, quando a Bela chegou para mim, o objetivo da Cris, e a Cris é o grande exemplo de reabilitação centrada à família, que é o que é preconizado hoje pelo mundo. Não somos nós a direcionar os objetivos, são as famílias a direcionar isso, tem que ser uma construção. O grande objetivo era motor, né? Então, assim, a questão do andar de forma independente, de ter agilidade,
E aí a Cris montou, né? O andar, correr, pular, aprontar, como principal meta. Essa era a meta. Do ponto de vista do nosso planejamento, o que era a sintomatologia da Bela naquele momento que envolveu a parte motora? Uma grande disfunção cerebelar. Então, a gente olhava para a Belinha e a gente via um déficit de ajuste postural, um déficit de equilíbrio, de parametrização do movimento, de coordenação. A gente já enxergava aspectos relacionados à atenção, a planejamento, que tem uma característica mais de disfunção da área frontal, de uma outra área, né? Então, o cerebelo está aqui atrás, não é o cérebro, é uma outra estrutura do sistema nervoso central que coordena, né? Equilíbrio, postura, parametrização, ajuste de fala, ajuste de pensamento. Ele participa de todas as habilidades cerebrais, mas muito mais em ajuste. Mas a gente já via essa disfunção dessa área frontal, cerebral, mas não era o prioritário naquele momento, né? Não era o que mais chamava atenção. E aí a gente vai para os nossos famosos 10 dias, 5 vezes por semana, uma sessão por dia. E eu acho que isso é um grande adendo, né? A gente estava conversando antes de começar a gravar sobre parâmetros de intervenção. E eu acho que é muito importante as famílias saberem que, assim, o que a gente tem de evidência científica sobre a aplicação de TDCS em crianças? É este modelo das 10 sessões, com 5 sessões semanais, uma sessão por semana, estimulando a mesma área durante as 10 sessões. Tudo que não seja isso, não tem uma base científica para ser feito. Eu acho que isso é um aspecto extremamente importante de ficar claro para todas as famílias. E aí, quando a gente pensa em disfunções específicas, isso é mais importante. Você não tem como sair adaptando parâmetros ou usando parâmetros que estão sendo utilizados em adultos, porque é uma população vulnerável. Quando a gente submete um projeto de pesquisa, eu tenho que assinalar que é uma população vulnerável, essa que a gente trabalha. Então, isso é um aspecto extremamente importante. E a Belinha foi para as 10 sessões, 5 vezes por semana, uma sessão por dia, estimulando a área cerebelar e fazendo treino de marcha, que era o nosso principal. E a Belinha saiu do 8 a 80 em 10 dias. Essa foi a minha sensação como terapeuta. Então, eu lembro da primeira vez que eu coloquei ela na esteira, que ela ficou assustada. Muito assustada, né? Pânico, super insegura. E aí, o nosso vídeo do 10º dia é a Belinha na esteira, pulando obstáculo, brincando, encaixando coisa, caminhando, encaixando coisa com o membro superior. Eu lembro, tem um vídeo que eu sempre fico brava, mas ele tá em aula, que é a Belinha escolhendo o desenho no celular andando na esteira, porque por mais que a gente goste, isso é uma função da infância. E tem uma coisa muito legal, que assim, a gente tá lá colocando obstáculo para a Belinha pular sem apoio, e aí a gente começou a comentar, uma com a outra, estavam 3 pessoas na sala, o quanto ela estava bem. Eu acho que a gente demorou para pôr obstáculo e ela pede, ela faz assim com a mão, tipo, põe o obstáculo aí porque vocês estão enrolando. E ela melhorou muito, porque ela não só conseguiu caminhar com uma boa qualidade, como ela ultrapassou o obstáculo. E nas semanas subsequentes, porque a gente tem esse intervalo, né, de 8 a 12 semanas antes de fazer as 10 sessões de novo, a gente treinou o correr, o planejamento, a dupla tarefa, papapá. E a Bela arrebentou. Não tinha mais objetivo fisioterapêutico para aquele momento da história da Bela. E aí eu fui conversar com a Cris, que eu ia dar alta da fisioterapia para a Belinha. E foi uma grande decepção para a Cris. Porque eu lembro que a gente ficou algumas semanas da Cris tentando me convencer que a Bela não podia ter alta. E aí eu lembro do vídeo, eu falei, não, ela vai ter alta. Que aí a Cris gravou a Belinha no estacionamento, acho que do seu prédio, andando, sozinha, tomando água, com um brinquedo na mão, desfilando. Ela sobe uma rampa e aí ela para no elevador. E no meio de subir a rampa, ela dá uma oscilada deste tamanho. A Cris me mandou um vídeo e falou, tá vendo? Ela não pode ter alta.
Ela pode muito ter alta. Esse vídeo é a comprovação que ela pode ter alta da fisioterapia, porque eu não tinha mais o que fazer por ela. E eu acho que é muito importante o profissional saber a hora de se retirar, de entender que a gente não tem como ajudar e que se a gente ficar ali, é um investimento financeiro, é um investimento emocional e um tempo de vida da criança que a gente não vai usar de forma adequada. Eu tenho umas crianças perdidas assim no consultório. Eu tenho mãe que fala: eu não vou ter alta, eu não quero nem saber, eu vou vir aqui uma vez por semana, no meu horário, e você pode fechar a porta ou eu vou entrar. Eu tenho crianças perdidas assim. Mas no caso da Bela, tinham outros objetivos muito mais importantes do que a parte motora. E o que ela precisava era integrar todas aquelas habilidades, que não era o nosso foco de trabalho. Essa foi a minha visão da primeira intervenção da Belinha. É porque do mesmo jeito que você sonha com a alta, quando ela vem, você fica meio perdida, né? Mas como assim? Eu vou fazer isso tudo sozinha agora? Eu preciso de você, que você me dê a mão pra gente ir junto, né? Então foi esse susto. E eu falava, não, mas ela ainda não faz tal coisa. Daí você falava, não, mas ela, isso é uma maturação cerebral, que vai vir com o tempo. A criança não começa a andar e já sai correndo, já pula a corda. Você vai, aos poucos que ela vai ganhando. Porque eu lembro que eu fui para a intervenção com você, apesar dela já ter marcha independente na época, por causa dessas disfunções mesmo que você comentou, e porque ela tinha, lembra, aquele desequilíbrio para trás. Uhum, uhum. Conseguia, né? Ela caía para trás, não para frente. Nunca vi uma criança que começa a andar e cai para trás. Mas aí quando você deu alta, eu falei, nossa, e agora? O que que eu faço, né? E ela estava muito bem, né? Então, assim, tanto é que eu comecei a acompanhar a partir de então mais à distância. E a Cris tem uma rede social muito legal, né? Porque eu gosto muito de redes sociais de famílias que mostram coisas positivas. É o que eu gosto, porque não é uma tristeza, não é um fardo, né? Eu tô com o filho de um priminho que nasceu com síndrome de Down. E conversando com a esposa do meu primo, ela comentando que ela ficou muito magoada quando alguém comentou, deu a entender como se fosse um fardo, sabe? Ela falou: imagina, eu amo meu filho, ele não é um fardo. Eu quero viver coisas boas com ele, eu quero ver coisas bacanas, porque e eu conversei muito com ela da questão da diferença de correr 100 metros e entrar numa maratona. Quando a gente vai correr curtas distâncias, você pode usar toda a sua energia, que vai acabar rápido. Beleza. Quando você vai entrar numa maratona, não adianta você gastar toda a sua energia no começo, porque provavelmente você não vai terminar a maratona. E eu acho que o profissional tem que ter isso intrínseco no coração dele. As famílias não estão correndo uma corrida de 100 metros. Elas estão numa maratona. E a gente, é isso, a gente tem que direcionar, de falar assim, ó, isso aqui é legal agora, essa parte acabou, não faz mais sentido para vocês. Invistam a energia num outro ponto, que pode ser que depois no futuro, né, que nem depois ela ficou gordinha, depois das férias, e aí depois ela será de novo, né? Então, assim, essa é uma dinâmica muito delicada, e me marcou muito isso, eu via no seu olho a frustração dela ter alta. Em contrapartida, eu lembro que depois de algumas semanas, eu vi um vídeo no seu Instagram, no Instagram da Belinha subindo uma poltrona, eu acho que era uma poltrona, escalando uma poltrona para pegar alguma coisa no alto, super tranquila. Tipo, fiz isso a vida inteira. É. Porque é isso, a criança não anda e corre no mesmo mês. Ela passa por toda a locomoção para ela explorar. Conforme ela vai explorando, ela vai integrando outras habilidades. E a Bela é uma criança que eu não tenho preocupação da parte motora, principalmente com relação à locomoção, porque ela encarou o andar até o treino de uma forma muito bacana. Para quem já viu a Bela no consultório, sabe que um dos grandes amores da vida da Bela, inclusive a equipe inteira deveria seguir o exemplo dela, é a esteira. O que A era mãe também. da família, né? A Belinha, assim, é uma rata de academia, né? A Belinha é uma pessoa que vai ser do exercício.
E ela ama a esteira. Inclusive, a gente faz chantagem com ela durante os protocolos da Verô, quando ela não quer ficar sentada, que ela só vai para a esteira se ela terminar. Então, olha que maluquice, né? Ela A adora. gente vai usar a esteira como moeda de troca, porque ela é a criança que mais ama a esteira. E ela pede, ela vem, ela quer subir na esteira e ela é extremamente proativa, né? Você vê que ela tem até essa questão de ela vê alguém na cadeira, ela que quer empurrar, ela que quer. Eu lembro que a Maria fez uma artrodese de coluna e o primeiro dia que ela veio para fisioterapia estava no protocolo da Bela. Eu olhei para o lado, quando eu virei de novo, a Bela estava em cima da cadeira de rodas, em cima da Maria, no pós-operatório da artrodese. Eu falei, meu Deus, o que que a gente vai fazer? Então, e a gente concluiu, né? E assim, e eu acho que isso é uma coisa muito importante. Por que que foi tão fácil concluir os aspectos motores globais da Bela? O que você acha que contribuiu de fato para que a gente saísse do 0 a 80 em 3 meses? Assim, é que ela gosta de desafio, né? E assim, eu fazia toda a minha lição de casa. É exatamente isso, né? Eu acho que você é um grande exemplo de dedicação. E uma dedicação na medida que eu particularmente acho perfeita. Porque, assim, não é uma dedicação terapêutica, é uma dedicação de vida. A Belinha tem tempo e possibilidades de viver o que uma criança vive. A Cris, ela tem 3 filhos, na verdade, ela não é pouco louca, ela é muito louca, né? Ela tem mais 2 filhos mais velhos, né? Porque Insana. 3, pra mim, já é tipo, a pessoa é doida mesmo. Eu dou conta de um, imagina 3. Você deu oportunidade para a Bela viver loucamente. A cada momento a Bela está num lugar diferente. Então você vê ela no sítio, você vê ela andando no parquinho, você vê ela indo para a escola. Você catou aquela possibilidade terapêutica e pôs a Belinha no mundo. Quando a gente pensa no aspecto de participação, que é o que a CIF preconiza, você construiu a participação da Belinha. Isso é um ponto muito E diferente. nos ambientes da Bela, né, Lu? Isso que é muito legal, assim, que a Cris, ela eu acho que é o exemplo de generalização da habilidade, né? Então, não é que ela pega a habilidade e fica replicando. Ela pega a habilidade e leva isso para o mundo da Bela. E faz com maestria. A gente te usa muito como exemplo no consultório, né? Às vezes Ai, você acha obrigada. que a pessoa não melhorou tanto e fala, poxa, se fosse do jeito que a Cris faz, se conduzisse com a leveza que a Cris conduz, se colocasse no mundo de fato, porque a Isabela gosta de desafio, mas ela gosta porque ela vive os desafios. Ela não é super protegida, ela não está dentro de uma bolha, ela está aí, né? Você vê ela indo para a escola. Então, e ela é pititica, por exemplo, ela não vai para a escola. Mas é uma coisa que outro dia eu postei até um vídeo no Instagram dela carregando a mochila. Daí veio vários comentários. Ah, mas ela é pequenininha e tal. Mas assim, a mochila é super leve. E ela, quando foi escolher a mochila, ela quis escolher a mochila de costas. E eu expliquei, Belinha, você vai carregar nas suas costas. Ela, im. Então tá bom, a mamãe vai te dar a mochila que você quer, que ela quis igual a da irmã, e você vai carregar. E agora ela carrega todo dia. Tipo assim, é uma escolha e uma consequência. Ela escolheu a mochila, a consequência é ela levar. Porque já saiu cheio de coisa do carro. E até muito maluco, porque assim, né, as pessoas comentam, não, ela tá vivendo uma vida, né? Você Sabe que tem dia comentaria que ela se tá muito outra cansada, criança eu vou estivesse com a carregar. mochila? Tipo, se fosse qualquer outra criança que estivesse andando com a mochila, alguém ia comentar, olha, tá andando com a mochila? Assim, ou a É. gente quer zero preconceito e vão pro mundo, ou a gente vai assumir que a gente não quer isso para a vida. E a Belinha foi pro mundo, até porque ela não aceita menos do que isso. Ela É. não, ela não aceita. E aí agora vem a parte que eu vou ser mais a moderadora da história inteira, porque o caso da Bela, vou te contar publicamente, né? Agora, é o caso da vida da Verô. Ela pode até disfarçar, mas é o caso da vida da Verô, né? Tanto é que eu vi falando para Verô, faça seu mestrado sobre a síndrome, porque é o caso da vida da Verô, né? Eu acho É, que é o meu plano.
só veio para o nosso serviço, a gente só se conheceu porque Deus queria que a Verô entrasse no circuito. Essa é a sensação que eu tenho, porque é exatamente isso. A síndrome cursa com disfunções. Hoje a gente pode dizer, né, Verô, globais, a nível do sistema Sim. nervoso central. Um ponto muito marcante são os aspectos cognitivos, muito mais do que os comportamentos, a Bela de comportamento é nota 1 milhão, na minha opinião, né? De aspectos cognitivos e muito relacionados às funções executivas. Né? Atenção, planejamento, controle inibitório, que são muito importantes para as habilidades do dia a dia. E a Verônica, eu falo que ela é diferente. Ela pode ficar brava. Eu já estou montando um título para fonoaudiologia. A Verônica é uma fonoaudióloga neurofuncional, porque ela não é uma pessoa da comunicação, ela não é uma pessoa da disfagia. Ela é uma pessoa que entende de neurologia para funções relacionadas à fonoaudiologia. Então, eu já estou assumindo que tem que ter uma nova titulação na fono. E aí a Vero entra e a gente sai do circuito. Olha, Cris, não vai mais fazer motor. E agora a gente vai começar a trabalhar com comunicação. E o que é muito difícil para as famílias quando a gente fala de comunicação? Porque elas pensam assim: vão trabalhar, fala. E para a gente, assim, a mesma coisa, a criança não segura a cabeça e eu vou treinar ela a andar. Eu não tenho como pular todas as etapas para chegar. Eu posso pular algumas, mas eu não tenho como fazer isso. E aí, vamos lá, eu vou fazer assim. Dona Verônica, responsável pelo caso da Belinha, que é a pessoa responsável pelo caso da Belinha. Como foi a história de incluir a TDCS dentro do seu processo fonoaudiológico? E essa construção, vamos falar da primeira etapa, que eu acho que foi a etapa mais árdua para todo mundo, porque ela tem um efeito mais sutil. Não é um porradão, né? Tipo, aconteceu. Ele é mais, vamos lá devagarzinho, que a gente vai construir. E aí depois eu pergunto para a Cris. Bom, primeiro, eu acho que muito do que eu sei de neurologia eu devo a você, né, Lu? Para mim é um prazer enorme trabalhar com a Luanda. Toda vez que eu posso ouvir 1000 vezes o curso dela, eu estarei lá, porque eu sempre tiro uma coisa diferente. De fato, é um prazer, é uma troca muito boa que a gente tem lá no Senep. Então, eu fico muito feliz, de fazer parte disso, né? Dos 10 anos, né, de ter ali a minha parcelinha nos 10 anos, eu realmente fico feliz e lisonjeada. Para mim, trabalhar com a Cris é um prazer, porque eu sempre trabalhei muito voltada para as famílias, né? As famílias, elas entram na minha sessão, elas participam da minha sessão, eu gosto de explicar, às vezes, para a família que não consegue participar, porque a criança desorganiza muito, eu tento filmar, explicar cada ponto, por que que eu estou estimulando assim, por que que eu estou fazendo assim, porque eu acredito muito nessa construção conjunta, né? Porque a criança está ali comigo 3 vezes na semana, 2, às vezes uma vez na semana, e a comunicação dela está o tempo inteiro com aquela família, na escola, nos ambientes, né? Então, a estimulação da comunicação, ela é feita por todos. E a Cris é aquela mãe que é estudada, então ela te obriga, assim, a estudar mais, a entender mais, né? E a construir um caminho, né, diferente. Ela sempre traz novidades. Eu brinco que não tem pessoas que conhecem mais novidades do que família, né? Que a gente está ali centrada no nosso universo da fonoaudiologia ou da área que for, e elas estão ali, né, buscando todos os recursos que possam auxiliá-la, né? Então, assim, é uma troca muito boa, assim, que eu tenho com a Cris. Eu adoro trabalhar com a Cris. Assim como Obrigada. eu amo trabalhar com a Bela. Recíproca. Eu amo. A Belinha, eu conheci a Belinha no protocolo, né, da Lu. Eu fiz algumas sessões de fono, porque na época a Belinha estava. Era a época da pandemia, então ela não estava com as sessões de fono, e a gente resolveu agregar o processo, né? E assim, eu conheci uma menina com muita intenção de comunicação, aquela criança que podia não ter o recurso, mas ela ia dar um jeito de se fazer entender.
né? É assim que eu conheci a Bela. E realmente, aí a gente deu continuidade às intervenções, e quando a gente teve que pensar no primeiro protocolo da Bela, eu lembro de uma cena muito marcante, a gente decidiu que quem ia fazer a Bela ia ser a Lu, justamente porque era o tipo de habilidades que eu trabalhava com a Bela, e a gente queria um olhar mais neutralizado, mas eu participei como espectadora, da avaliação da Bela. E aí eu falava assim, meu Deus, mas por que que ela não olha? Eu sei que ela sabe disso, né? Assim, ela sabe isso. E aí, para mim ficou muito claro que a gente tinha que investir num protocolo com base atencional, porque os recursos viriam quando ela também conseguisse se organizar melhor, né? Em termos de atenção, de controle inibitório, porque ela é aquela criança do fazer, né? Ela quer fazer, ela quer estímulos, né? E também a parte do planejamento, né? E aí eu acho que esse foi um balde de água fria inicialmente para a Cris, né? Porque ela assim, nossa, minha filha não fala, quero que ela fale. E aí eu, então, vamos trabalhar a atenção, né? Principalmente a atenção visual, porque você vê que assim, a gente sabe que ela sabe, mas ela não olha, então muitas vezes ela dá uma resposta equivocada, não porque ela não tem o conceito ou ela não saiba a parte linguística da história, né? O que ela não tem é a questão de olhar, de fazer análise. E aí acho que foi assim um balde de água fria Foi. inicial para a Depois eu Cris. vou falar. Mas ela topou, assim, porque a Cris, isso é muito legal dela, assim, ela sempre traz ideias, tal, mas ela é uma mãe que ela está disposta a construir junto, né? Então, assim, tenho certeza que o que eu fui falar para ela deve ter ido estudar, e eu acho que esse é o caminho, gente, né? As famílias têm que se instrumentalizar, até eu acho a riqueza desses vídeos é a gente contar esses processos para a família, para que as famílias possam entender realmente o processo dos filhos, né? Que são os maiores interessados, né? Inclusive em replicar aquilo tudo que a gente falou anteriormente. E assim, esse primeiro protocolo foi muito bacana, porque a Bela, ela sabia muita coisa, e a gente sabia disso ao observar a Bela num contexto ecológico, mas, por exemplo, atividades de nomeação, de identificação, quer dizer, a atividade de identificação, ela não identificava. E aí a gente começou a se perguntar, nossa, ela sabe cor, ela não sabe cor, né? Porque ela nem olhava. Essa era a verdade. Então, a gente foi um protocolo onde a gente trabalhou muito a questão da atenção visual, permanecer, fazer o rastreio, fazer a busca do elemento. E, no final, ela estava realmente identificando as cores, pareando as cores, né? E aí eu acho que a Cris entendeu assim o que eu queria dizer e que isso ia abrir um mundo de possibilidades de comunicação e de cognição, né? Então, até mesmo na questão da marcha e dos aspectos motores, se ela ganha atenção, ela também vai começar a ter melhores execuções, né? Esse foi aí o nosso primeiro protocolo. E aí a gente acreditou tanto, inclusive, e viu tantos resultados nessa parte cognitiva, inclusive de comunicação, porque a Bela começou a usar mais gestos depois desse protocolo, né? A gente repetiu ele, o segundo protocolo foi também num nível de complexidade maior, né? Então a gente trabalhou assim, a atenção sustentada, ela conseguir realizar por mais tempo uma atividade, ela conseguir repetir, porque repetir é a base do aprendizado, né? E a Bela tinha muito isso, assim, fiz uma vez, tá de bom tamanho, manda novidade. Ela gosta de coisa nova. Então, esses dois protocolos, assim, eu brinco que foram uma base importantíssima para a Bela, porque hoje, quando eu vejo ela fazendo reconhecimento de sílabas, né, pensando aí nos pré-requisitos da alfabetização e tal, eu lembro daquele primeiro protocolo, eu falo, nossa, olha como ela está olhando, como ela rastreia, né? No começo a gente começou rastreando 2 elementos, hoje cara, tem mais de 20, né? Ela já rastreia, Cris, assim, ela tira de letra, assim, e ela ainda Sim. procura, acho bonitinho que a Carol aprendeu assim, que ela tem que procurar, né? Olha o controle inibitório. Então, ela olha, ela faz assim, e aí ela aponta, né? Então, assim, ó, esse é o meu tempo aí de eu pensar, elaborar e não responder qualquer coisa, né? Que eu acho que ela saiu desse modelo, assim, a base de linguagem receptiva da Bela, a gente não tinha dúvidas, mas as respostas da Bela eram muito confusas, né? Então, ela saiu
de uma criança que meio que respondia de qualquer jeito por um funcionamento aí da questão das funções executivas, da atenção, né, e tal, para uma criança que tinha respostas efetivas, que ela parava, analisava e escolhia realmente a melhor resposta. E isso trouxe também melhores respostas na comunicação. Então, ela começou a variar um pouco os sons que ela produzia, porque no começo era tudo A, né? Que era tipo a esteira, ela fazia A. Ela até fazia uma melodia, né? Uma representação de sílabas lá da fala, mas aí ela começou a tentar outros sons, ela começou a tentar outras formas de comunicação. E eu lembro que assim, a gente até começou a trabalhar com uns menus, né? Então a gente dava os brinquedos e aí ela tinha que mostrar qual que ela queria brincar. Então tinha uma sequência de ações para a boneca, fazer xixi, comer, e aí ela olhava e dentro da brincadeira ela ia fazendo essas escolhas, que é uma base ali para uma comunicação alternativa que depois foi inserida para ela. Então Mas ela, nesse dia a comunicação alternativa, não conta dessa parte ainda. Porque eu pode acho que deixar. isso é um ponto muito legal da história de vocês duas e que hoje é o modelo de tratamento que a gente usa para comunicação na síndrome dentro do nosso serviço. Exatamente, sim, com Cris, certeza. Aí, conte-me, como é que foi para você a gente falar que ia trabalhar atenção? Foi péssimo. Porque assim, quando eu te procurei, você de certa forma, tipo, validou aquilo que eu achava do motor da Bela, né? E daí eu conheci a Verô, eu adoro a Verô na primeira vez que ela me ligou. Porque eu lembro que a Mayra me ofereceu, falou, olha, você vai fazer o protocolo motor, mas a gente tem uma fono muito boa, você tá sem forno, que tal você fazer algumas sessões? Daí eu lembro que eu fiz 6 sessões, 3 uma semana e 3 na outra, para não sobrecarregar muito a Bela. E a Verô, ela me mandou, pediu vários vídeos, e daí ela me ligou e contou umas coisas que nunca ninguém tinha pontuado comigo, questão visual da Bela, que ela tinha percebido algumas coisas no vídeo, se ela usava óculos, se ela não usava. E foi bem uma época que eu tinha ido no oftalmo e ele tinha prescrito óculos. E daí eu fiz as sessões com a Verô, eu adorei e falei, não, Verô, quero continuar, vamos continuar semanalmente. Ela começou a atender a Bela e foi demais. E daí até você comentou, Cris, protocolo motor a Bela não vai ter que fazer mais, mas de linguagem sim. E daí, na minha expectativa de mãe, eu comecei a estudar, falei, meu, vou estimular o Broca. Vou estimular o Broca, eu já tinha decidido. Não, porque para fala é Broca, eu tenho certeza que ela vai estimular o Broca. Daí quando ela veio e falou, olha, Cris, a gente vai fazer o protocolo, tá numa época legal da Bela, tudo. Ah, tá, e vai estimular o quê? O córtex frontal. Falei, o quê? Tipo, uma decepção, sabe? Assim, eu quero que a minha filha fale, ela vai estimular controle inibitório. Não, vamos na fala. Ela falava, não, Cris, é uma pirâmide. A gente está lá embaixo, você tem que construir um pouquinho. E daí, assim, eu tenho por premissa, assim, que eu tenho que confiar muito nos profissionais que estão comigo. Assim, eu tenho que confiar demais. Se eu não confio, infelizmente não serve para minha filha. Assim, eu tenho que confiar, tem que caminhar junto. E daí eu falei, não, se a Verô tá falando isso, é porque ela sabe, né? Então, vai nessa. Vamos no controle inibitório. Claro que para mim foi um pouco frustrante, né? Para não dizer muito. Mas eu tinha que confiar na profissional que mais entende Uhum. daquela questão. E foi ótimo mesmo, porque foi uma virada de chave para Bela. Hoje é E isso que a Verô falou, ela analisa tudo antes de responder. Antes ela fala, pega o lápis azul. Ela só escutava o lápis. Mas eu não sabia porque ela não sabia o que era azul, ou porque ela é muito impulsiva mesmo. É um pouco da característica dela, né, essa uhum. impulsividade, mas que melhorou assim 90%. Ela sempre vai se jogar em tudo que ela faz, né? Porque ela é uma criança que se joga. assim, tipo, vou resolver para fazer outra coisa. E, assim, isso é um ponto muito importante. A gente raramente estimula o Broca, muito raramente. Porque, né, Vero, é assim, a gente dificilmente vê uma criança com sintomatologia de Broca, inicialmente. Né? O Broca é muito famoso em adulto, que construiu toda a fala, papapá, e fez uma lesão na área de Broca. É lógico que quando a gente fala que vai estimular o frontal, né, que, assim, que isso, assim, a gente põe o eletrodo aqui, Broca tá aqui, né, assim, ela também é uma área frontal, é quase que você não tem nem como isolar Broca do frontal, mas com objetivos diferentes. Mas muitas famílias nos procuram quando fala de fala, falando de Broca.
E é a área menos responsiva que a gente tem, com menos indicação. Eu acho que assim, raramente a gente indica brocar. E no começo da história, com a Vânia, de fonoaudiologia, a Vânia fez todo o doutorado dela, brocar não foi uma área responsiva, altamente responsiva. E é exatamente isso, como que é a construção daquela função. Então, neurologicamente falando, a comunicação virar linguagem e a linguagem virar fala é muita área envolvida. Tem muita coisa. Uhum. Né? Assim, é que para uma família é difícil a gente entender, né? Porque, por exemplo, pergunta quando que o Matheus e a Malu falaram. Eu vou saber mais ou menos, né? 1 ano e meio, 2 anos. Mas assim, vem tudo tão automático, né? Que você não sabe colocar. Quando andou, quando engatinhou, quando se comunicou melhor. E daí, quando você tem uma criança típica, você vê que não, que é um processo tão longo, né? É um E a gente caminho, muito precisa, detalhe, né? é e muito a gente detalhe. precisa instrumentalizar muito essa criança para que ela chegue, né? Para que ela consiga fazer essa análise, que dentro do desenvolvimento típico isso acontece naturalmente, né? E a gente está sempre olhando assim, né, na criança típica, o como que a gente pode dar aquele input, né? Eu acho que esse é o nosso papel enquanto terapeutas. Ó, tá nessa fase, vamos dar esse input e vai responder. E eu lembro, assim, claramente, né, da decepção da Cris, e eu pensei isso, eu falei assim, nossa, ela fez um protocolo motor, a Bela saiu andando, correndo, quase pulando de uma perna só. E aí eu falo para ela, né, que a gente vai estimular uma outra área e, assim, ela não vai sair falando, né, porque tem bases que ela precisa construir, né. Então, assim, eu tentei instrumentalizar a Cris, né, mostrar, eu lembro que até o Hussein até foi nessa reunião Foi, para, né, a gente falar, assim, o que que era essa base, né? Por que que isso precisa acontecer? E acho que depois do primeiro protocolo isso ficou bem claro para a Cris, porque assim, a Bela responde muito bem aos protocolos, né? Isso é uma característica da Bela, porque, por exemplo, nosso objetivo lá no primeiro protocolo era, assim, melhorar a atenção visual, as habilidades de rastreio, né, para conseguir fazer escolhas efetivas, a questão do controle inibitório, né, que era, olha, espera, olha, agora vamos lá e responde, né? Essa era a nossa base grande, mas assim, nenhum momento a gente colocou um objetivo reconhecer cores, né, ou coisas assim. E ela saiu pareando e reconhecendo as cores primárias, eu rosa, que era a cor favorita dela na época. E tem uma coisa muito, eu, como espectadora da parte de comunicação, eu aprendo muito sobre comunicação, né? Hoje a gente tem o privilégio de ter a Verô com a gente. Nem sempre foi assim. Eu e a Verônica, a gente se conheceu exatamente nesse sentido. Quando chegou uma criança por indicação para fazer TDCS, eu falei, eu só vou fazer se a fono vir. E aí Deus foi lá e me deu um presentão, que foi a Verônica. Mas essa questão desse processo de comunicação, ele é uma construção muito delicada. Quando a gente pensa na Bailey, por exemplo, da Belinha, a gente tinha lá a comunicação receptiva e expressiva. A expressiva com uma lacuna, eram quase gráficos assim, e a parte cognitiva acompanhando esse gráfico da comunicação expressiva, que era muito incoerente para a gente, porque a grande questão é assim, é o cognitivo. Mas você consegue mensurar o cognitivo dessa criança? Ela tem como te mostrar o que ela sabe? Isso é o que eu mais venho aprendendo com as intervenções de TDCS. O não julgar o que a criança sabe ou não sabe. Você só tem como dizer o que ela sabe de fato ou não sabe quando você der um meio para que ela te mostre o que ela sabe. Não é que, fez um protocolo, aprendeu cor. Não, já tinha guardadinho lá, mas não tinha Sim. como contar para gente. Então, olha que arrogância nossa de pensar que a gente consegue quantificar facilmente que uma criança tem ou não de conhecimento. Você tem que ter um olhar muito aberto. E a Verô tem esse olhar absurdamente amplificado para a cognição. Eu acho que isso é uma das coisas que Isso é mais muito importante. me apaixono por ela, porque assim, eu vejo nela a gente não vai desistir. É assim, tipo, não importa, a gente não vai desistir. Se o que tiver ali, a gente vai aproveitar e a gente vai fazer. E aí vem, e eu assisti isso no caso da Bela, né? Que aí, de repente, a Bela, que não olhava para nada, né? A Bela estava lá vivendo numa rave. Essa Belinha começou o primeiro protocolo, né? Ela entrava, curtia, conversava com todo mundo, mas efetivamente não se organizava para aprender ou para mostrar aquilo que ela sabia. E ela começa a olhar
começa a manter mais atenção, começa a se planejar nesses primeiros protocolos pensando na área frontal, porque foi exatamente isso. Foi estimulada a área das habilidades que foram treinadas. Então, o frontal é um universo de possibilidades. Quem dá a especificidade do resultado é o treino. Então, foi feito todo esse treino, melhorou. E aí, eu não lembro com perfeição, mas começou depois de um tempo o processo da comunicação alternativa, que é outro grande abismo para uma família. É como para físio, eu faço muito esse paralelo. É quando eu viro e falo assim, a criança vai precisar de uma cadeira de rodas. Não quer dizer que ela só vai usar a cadeira de rodas e que ela vai parar de andar ou que ela vai parar de treinar a andar. Mas quando se fala sobre comunicação alternativa, a percepção que eu tenho das famílias, primeiro, é uma certa repulsa. Se eu colocar este meio de comunicação, meu filho não vai falar nunca, né? É a sensação, é a mesma percepção que eu tenho da cadeira. E aí vocês duas vencem uma nova barreira, que é a questão de colocar, acho que a gente não precisa falar o nome de nenhum método, né, de nenhuma situação, porque depois vão falar, preferiu isso, verdade? Mas assim, entrou a comunicação alternativa e hoje a comunicação alternativa, inclusive, é um recurso que a gente tem dentro do nosso serviço para estimular a comunicação. Sim. E aí eu acho que foi bem isso, assim, a gente passou por esses dois protocolos, né, como eu falei, a gente trabalhou com complexidades distintas, né, no segundo protocolo, assim, a complexidade era muito maior, inclusive até nas atividades de pareamento, né, no primeiro era o pareamento simples, e eu sempre falo que ela alcançou o pareamento, eu não posso dizer que ela não sabia cores, né, eu tenho para mim que ela sabia, que ela só não olhava. Né? Mas ela alcançou ali as habilidades, né, de identificar, então apontar aquilo que eu estava pedindo, parear. E no segundo a gente começou a fazer a partir dos contornos, o que a gente fala de pareamentos mais complexos, que exigiam uma análise maior, consequentemente uma atenção sustentada por mais tempo, né? Eu tenho que fazer análises mais complexas. E aí a gente começou a trabalhar muito a questão da regra também, né? Da percepção da regra, da execução da regra. E ela foi super bem. E aí, depois desse segundo protocolo, a gente iniciou assim a inserção das figuras como comunicação, né, para mostrar o que ela queria brincar, o que ela queria comer, ainda de uma forma muito inicial. E no caso, o caso da Bela me trouxe muitos presentes, né? Porque a Bela tem uma outra fono, né? A gente divide o caso da Bela e a Monique é muito parceira, assim, a gente trabalha numa parceria muito grande mesmo. E foi quando a gente entendeu assim, cara, ela tem muito recurso cognitivo e essa linguagem expressiva está puxando a Bela para baixo, né? Que foi o que a gente viu na Bailey, né? A gente vai ter que falar, né, com a família para a gente inserir a comunicação alternativa. E no começo foi também um baque, né? Assim, mas como assim? A gente quer que ela fale, né? Todas as intervenções estão sendo baseadas para que ela fale. E eu lembro que a gente usou essa fala com eles. A gente está embarreirando o desenvolvimento cognitivo da Bela, né? Ao ficar refém daquilo que ela conseguia só gesticular ou iniciar a produção de um som que ainda era muito distante do som da fala. E aí, mais uma vez, foi uma reunião que a gente fez com a Cris e com o Hussein, eles toparam a bucha, foram atrás, né? Eu e a Cris, a gente estudou muito juntas. Eu devo muito à Cris, né, essa minha construção aí dentro da comunicação alternativa. Acho que ela me abriu um mundo novo e é um recurso que hoje a Bela usa com maestria. Com maestria, assim. Ela até me manda embora quando ela tá brava A comigo. mãe nunca aprende só para o bem. Nunca aprende só para o bem. Sempre. Agora virou a melhor amiga da Bela, leva ela pro parquinho na sessão, então ela tá Posso achando te o dizer máximo. que de várias crianças, inclusive crianças que não deveria. De várias. Tem um outro exemplo na minha cabeça, de outra criança que virou amor da vida dela. Nossa, ontem ela esperava a Verô com nossa, uma ansiedade, assim. Eu falei, a Verô vai vir daqui a pouco. E daí ela já estava na porta. Quando ela escutou o interfone, então ela correu para a porta. Foi muito engraçadinho, porque ela sabia que ia para o parquinho. Não, Porque agora a gente começou a levar o recurso da comunicação alternativa
os ambientes externos da Bela, para atividades mais assim do dia a dia dela, mais próximo do que ela faz, não assim só dentro de uma sessão onde eu queria trabalhar algumas funções de comunicação, mas assim, ó, agora você tem as funções, vamos levar isso para o universo onde tem 1000 distratores, né? A gente desce para a Malu, que a Malu é a mini Cris, que é a irmã da Bela, que eu falei que ela tem que fazer fono, porque ela leva o maior jeito. Então ela vira ali a minha ajudante. Então, assim, agora ela entendeu que eu vou oferecer coisas muito mais legais, né? Não vou trabalhar só na regra, na atenção, Que é. mas que agora a gente vai Sempre... viver coisas juntas aí. E você, Cris? O que você comenta sobre isso? Assim, eu comento assim que eu sou muito abençoada porque eu vejo que o processo foi um processo muito bom esse de construção da comunicação da Bela. Foi muito bem pensado, muito bem planejado. Porque assim, o TDCS é ótimo. Eu sou fã do TDCS, você sabe que eu já indiquei para milhões de famílias. A Mayra até fala, é Belinha 2, Belinha 3, Belinha de Brasília. Mas assim, Virou ele tudo tem que ser, balinha. ele tem A que ser gente fez uma feito, licença poética na síndrome. ele tem que ser feito junto de um processo terapêutico bem pensado. Porque senão eu vejo que ele não traria resultados. Não adiantaria nada eu fazer estimular a parte, como é que fala? O frontal, né, da Bela, lá o córtex frontal, e depois não ter um planejamento depois. Ah, vou estimular 10 dias e depois. Uhum. Ela não ia ter sedimentado todos os aprendizados, ia ficar lá perdido. E foi uma construção muito perfeita, né, que os terapeutas fizeram, você, a Verô, a Monique, que é super parceira da Verô também, elas trabalham assim, foi um casamento perfeito, todo mundo fala, pô, mas ela tem 2 fonos, não dá rolo? Não, não dá, porque elas se encontraram também, se complementam e é bacana. E foi um processo, e assim, a gente está nesse processo, nessa caminhada ainda, mas que sim, eu estou vendo que está dando muito resultado, porque é um processo que está sendo pensado, está sendo construído assim, de passinhos de formiguinha. Mas é aquilo que você falou, a gente não está correndo 100 metros, a gente está fazendo uma maratona. Exatamente. E assim, não adianta você usar um recurso que vai ter um efeito neurofisiológico. Você não nos procurou para falar assim, ah, eu vou melhorar a neurofisiologia. Você nos procurou para que a Bela aprendesse habilidades. Exatamente. Para aprender uma habilidade exige uma construção e um treino muito bem feito. Ninguém aprende sem treinar, ninguém aprende sem ter base. E tem dentro desse processo todo um marco, porque assim, a Bela está há no mínimo 2 anos num processo de reabilitação neurofuncional, que uma intervenção ela faz de forma sistemática a cada 2, 3 meses. Uma intervenção foi pautada na parte motora e várias outras, todas as outras intervenções, quantos já foram no total, Vero? Foram Foi 5, né? 6. É que teve uma que a gente interrompeu, né? Porque Mas ela foram ficou 6. doentinha. Que ela ficou doente. E a gente foi lá, frontal, melhorou certas habilidades, aí teve momentos que a gente fez a estimulação cerebelar, e teve Lobo temporal. então, teve uma Lobo intervenção temporal. que foi muito sensacional, essa assim é lindíssima de se ver, que foi a estimulação temporal, por conta do processamento da atenção auditiva. Então, a Belinha começou a olhar, parear, papapá, papapá, mas a comunicação, ela tem um aspecto muito importante, que é a questão do processamento auditivo. E aí a Vera chega e fala assim, agora eu acho que a gente tem que estimular o lobo temporal, porque no nosso serviço, hoje, eu não faço indicações diárias da fonoaudiologia, né? No passado, eu participava até mais ativamente, a gente discute, nós duas, mas a indicação primária é da Vera, né? É quem... E vamos estimular o lobo temporal, que é super novo na pediatria. Eu acho que a Belinha foi o segundo caso que a gente fez de estimulação temporal. E foi o caso que nos motivou a pensar no processamento temporal, até porque a intervenção foi muito sensacional, que era assim, a Bela não prestava atenção em som, a não ser que fosse uma coisa muito tchananã, ou que estivesse na frente dela, e a gente tem vídeos sensacionais dali da Vero brincando, da Vero escondendo o som debaixo da mesa,
e ela tendo que selecionar qual o instrumento que era, se era o chocalho, era uma baqueta. E assim, eu acho que esse foi um grande boom da Bela também. Assim, para mim, que acompanhei mais como espectadora, a Bela saiu de novo de 8 a 80 com essa questão do processamento auditivo, porque tanto a parte visual quanto a auditiva, acho que são aspectos muito importantes, porque assim, foi no médico e não tem lesão. Isso é uma coisa, mas a criança usa funcionalmente a visão, ela usa funcionalmente o processo auditivo, isso é uma outra situação. Uma coisa é você ter lesionou, outra coisa é você ter uma disfunção com relação a isso. E aí eu queria que vocês duas comentassem rapidinho sobre essa parte da estimulação temporal, que aí depois a gente vai fechando, porque o próximo é Broca. O último que a gente fez é Broca, né? A gente chegou em Broca. Porque foi que interrompeu, não foi? Não, um dos que interrompeu foi o de cerebelo, porque depois desses dois frontais, a gente teve os dois de cerebelo, que foi a fase que a Bela ela começou a querer produzir sons, né? A questão dos gestos, e aí a gente resolveu trabalhar para a parametrização tanto da produção sonora quanto dos gestos pelo cerebelo. E foi bem bacana, porque nossa, ela ficou muito ágil para as praxias, né? Então a gente começava a dar o comando e ela fazia bonitinho, língua para fora, língua para dentro, beijinho, os sons. E depois a gente viu que, assim, nossa, ela tá indo muito bem, ela tá tentando motoramente, né? Ela tá olhando, porque ela usava muito a pista visual para falar, mas a gente via que a pista auditiva para ela era irrelevante. Foi quando a gente foi para a área temporal, né? Para fazer essa estimulação. E realmente foi um divisor de águas, porque foi quando a Bela, depois desse protocolo, ela começou a diversificar muito a produção sonora, ela começou a agrupar dois sonzinhos com maior facilidade, e aí tinha a parte, né, no protocolo das atividades. A gente trabalhou atenção, identificação e discriminação sonora, e aí a gente fazia com os instrumentos, e depois eu cobria a minha boca, né, eu tirava a pista, e eu fazia as vogais, que eram o que ela já sabia, algumas palavrinhas que ela já tinha, e ela ficou muito rápida. E assim, apesar de ser um protocolo muito chato, porque ele é muito maçante, no fim ela adorou fazer, porque eu lembro que ela me via, ela já fazia atividades da fono lá na comunicação alternativa. Né? Então, assim, ela curtiu fazer porque deu para ela Um novo a fala, que repertório, era né? aquilo que ela tanto queria, né? Tanto que, assim, esse último protocolo, né, que a gente fez já foi na área de Broca, e, assim, eu até faria mais um auditivo, mas é aquela coisa da gente entender o momento da criança. A Bela queria falar. Né? Ela estava assim produzindo muitos sons e tal, e aí até esse protocolo eu discuti um pouco assim com a Monique, né, explicando para ela as possibilidades, e a gente falou, não, vamos tentar assim a fala, porque acho que ela está pronta, e aí a gente tentou os sons fricativos, né, que era um tipo de som que ela não tinha, e ela conseguiu. Eu até comentei num dos vídeos que a gente gravou, assim, o quanto você tem que pensar no que a criança quer fazer. Porque o aprendizado, ele é diretamente relacionado ao querer. É muito difícil você ensinar o que a criança não quer, né? Então, assim, por que é maçante a parte de controle inibitório? Porque ninguém quer ter o controle inibitório, né? Ainda mais uma criança. Pensa na nossa vida se a gente pudesse não ter controle inibitório por 24 horas, como seria um dia Nossa. sensacional. Vai falar o que você pensou, vai fazer o que você quiser. Ninguém quer ter controle inibitório, né? E o quanto é importante o querer para aprender. E que a gente tem que ter essa sensibilidade de ver o momento que a criança está vivendo, do que ela quer aprender. Os nossos objetivos com o TDCS, ela tem uma relação direta com o que a criança quer ou com a construção do que ela quer. E aí, Cris, chegamos no Broca. Como é que foi chegar no Broca, Cristiane, que você queria esse Broca há 2 anos, e esse Broca chegou depois de toda essa construção neurológica, neurofuncional da comunicação. Passamos por tudo,
Chegamos no Brocá. Assim, eu vi que chegou na hora certa, que antes realmente não teria sentido nenhum ter feito, porque ela não estava nem um pouco preparada, ela não tinha nenhum pré-requisito, assim. Ela poderia ter muita vontade, mas ela não teria como integrar isso tudo. Porque eu lembro, assim, no começo, a Monique, que é a fono, que é responsável pelo treino motor, né, da fala, ela falava, Cris, ela tem que imitar primeiro. Ela tem que observar, ela tem que imitar o global, porque a boca a gente também imita as pessoas falando, né? E a Bela não conseguia nem fazer isso, imitar o global, quem dirá a boca. Então chegou no momento certo, foi aquilo que a Verô falou, elas sentaram, conversaram e viram, porque ela estava querendo falar, e hoje ela está querendo falar muito. E depois do Brocar, as respostas delas, dessas praxias, estão muito rápidas. A Verô sabe, ela fala, ela chama o irmão é Mateus, Teteu, né? E ela ficava, eu falo, não, sobe a língua, Teteu. Então ela sobe, é rápido, assim, só no meu comando ela já sobe a língua. Então, assim, foi o momento Não, certo. e ela quer falar tanto, né, Cris, que assim, hoje eu vejo, né, o quanto a fala está sendo preconizada como o primeiro recurso de comunicação dela, porque ela Sim. também está percebendo que ela é efetiva, né? Então, toda vez que eu chego, ela faz para mim, oi, abipota. Nossa, eu quero morrer de felicidade. E assim, ela faz questão de falar toda vez para me mostrar que ela está falando certo. Aí eu falo, não acredito, que lindo, eu abri a porta, cheguei, né? E uma coisa interessante é que, assim, apesar da gente ter escolhido como ponto um tipo de som que ela não estava conseguindo fazer, né? Que era e ela de fato conseguiu, principalmente no protocolo. Durante o protocolo, a gente viu o quanto ela começou a usar a fala que ela já tinha, né? É. Então nossa, aquele oi dela, que ela já fazia oi, mas parecia que assim, ela queria que as pessoas passassem na frente dela e falavam oi, 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 né? Então, assim, mesmo a fala que ela já tinha, ela ganhou uma frequência muito maior, né? E hoje, assim, eu vejo a Bela para mim é um exemplo de uma comunicação de sucesso, né? Porque ela usa gesto, ela usa comunicação alternativa e quando ela sabe que ela sabe falar, ela usa fala. Então, a gente consegue permear por esses processos, né, por essas alternativas de comunicação, muito facilmente ela é entendida. Então, hoje a gente desce, assim, aí tem coisas que a gente desce para brincar no parquinho, ela tem que pedir a chave. Então, o dá ela faz. Então, ela faz dá, dá. Aí depois o obrigado ela ainda não faz. Então, ela aperta lá no tablet dela, obrigado. Então, assim, é uma criança que está ali, assim, ó, eu vou me comunicar da melhor forma que eu conseguir. E ela está começando a perceber, né, assim, quando é que tem que vir a fala, porque eu realmente estou falando, né, não é mais só aquela produção de som solta que ela tinha, né, então, assim, agora eu falo palavras, falo frases, e quando eu vou ter que usar esse recurso aqui, porque ele vai complementar aquilo que eu quero dizer também, né? Eu acho que a gente está nesse processo muito rico aí com a Bela. E E aí, foi legal, assim, porque quando elas foram colocar para a gente que precisava de uma comunicação alternativa, a família realmente fica a ver assim, mas pô, será que a minha filha não vai se acomodar com algo falando por ela? Ela só vai ter que apertar lá e já sai tudo. E a Verô e a Monique falavam, não, vai até ajudar na organização da fala dela. E agora a gente está trabalhando muito esse negócio. Primeiro a gente vai almoçar, depois é pro parquinho. E de manhã, quando eu saio com a Bela, eu falo, olha, hoje a gente vai para a escola, depois a gente tem psicomotricidade e tal. E teve um dia que foi bonitinho, que eu falei, de manhã eu falei, a gente vai para a escola, depois você tem Monique, depois a gente vai almoçar na casa da Didi. E daí, nesse dia, ela saiu da sala da Monique, olhou para mim, papá Didi. Tipo, ela já sabia. Então, trabalha com essa previsibilidade, que para ela é bom também, e organiza ela. Então, assim, é um caminho. precisa ser organizado, né? Por mais que seja É, difícil para a criança, ela tem que ter essa autonomia. Se ela não se organizar, ela não vai ter autonomia na vida. Esse sequenciamento. E aí, assim, quando eu conversei com a Cris, eu falei muito que o caso da Livinha, que são 10 anos, né? A gente planejando a cada 2, 3 meses e pensando em áreas. A gente estava até comentando se tinha alguma área que a gente nunca tinha estimulado na Lívia ao longo desses 10 anos. E eu falei que a gente aprendeu a delicadeza da paciência, eu e a Cris, porque hoje eu consigo falar assim, calma. Eu era um ator há 10, 15 anos atrás, não tinha calma, eu queria
passar por cima da história e isso foi uma coisa, foi um processo eu fui adquirindo, eu acho que isso ao longo dos anos, a Vera já chegou pronta com isso. Eu não sei se a comunicação ela é mais delicada durante o processo, ela exige essa paciência, e o físio não, né? A gente é bruto mesmo, não é? É uma coisa de... eu fui aprendendo. E aí agora, Cris, 2 anos, vamos pensar depois. 2,5 já. 2 anos e meio. É, Dois gente, anos e meio, né? história que eu falo. Cada família que eu converso, cada criança que faz aniversário, eu entendo por que que eu retoco minha raiz todo mês, por que que já rolou o botox, porque o negócio vai passar. É que para mim, assim, eu avalio com 3 anos, a Bela vai ter 3 anos para sempre. Eu sempre vou me confundir com isso. Eu guardo eles do jeitinho que eu conheci. E aí eu vejo esse tempo que chegou e como eles estão agora. E aí, sem dúvida, a Bela é um caso de sucesso e que deu base para várias outras crianças que a gente já acompanhou com o mesmo diagnóstico, que estavam em momentos totalmente diferentes, que foram objetivos totalmente distintos, Recursos diferentes, né? né? É isso, é a individualidade mesmo dentro do mesmo diagnóstico, por mais que ele seja extremamente específico, é muito específico. Mas hoje Belinha anda pronta, total, né? Motoramente, acho que o céu é o limite para ela. Consigo imaginar a Belinha fazendo escalada, se ela quiser. Se comunica de forma receptiva, que já era muito bom, muito bem, porque agora ela faz pirraça. Eu falo que para mim o auge da comunicação é a pirraça. Quando é uma piada, assim, tipo, eu pego besteira e aí dá uma escandalizada e aí esse controle, tipo, vamos. Às vezes eu vejo muito isso ela no protocolo, né? Ela contém na personalidade dela e ela tem uma comunicação receptiva muito potente, né? Eu acho que assim, a grande questão, a parte cognitiva, né, é que já vai caminhando, está evoluindo. E agora não existem muitas dúvidas. Eu acho que nos nossos corações, alguém tem dúvida que a Belinha vai falar? Como isso de comunicação? Nenhuma, Cai com comunicação, linguagem nenhuma. e fala. é, Agora, alguém tem dúvida que ela vai ser independente? Né? Mas Hum. é sempre que, quando várias mães me procuram, elas falam, mas o que que você quer para sua filha? Eu falo, eu quero que ela seja independente, quero que ela tenha autonomia. É para isso que eu luto todo dia. Eu vou te dar. Você quer que ela seja independente com felicidade? Sim, A possibilidade de ser independente sem felicidade. Você não, quer que ela seja independente com independente felicidade. e feliz, né? E agora a gente entra num processo muito mais de refinamento, né? Eu não acho que as intervenções vão sumir agora, mas muito num processo de refinar, de melhorar, de ir aperfeiçoando tudo isso, né? Assim, o pior já passou. É que assim, como eu tenho assim, eu sou muito ansiosa assim, e eu quero sempre mais, sabe? Então é tipo assim, é, eu quero sempre mais, eu acho que ela sempre pode mais. Então ainda tenho aquela ansiedade dentro de mim, sabe? Será que vai falar tudo? Será que vai falar bem? Como que será que vai ser? Eu nunca tô 100% good vibes, sabe? Mas a gente, como mãe, nem pode, né, Cris? Eu fico Ah, pensando, mas acho que nem como terapeuta, a gente está sempre pensando no próximo passo, assim. Eu acho que um outro dado interessante, assim, do processo da Bela é que a gente foi muito sensível também para ir percebendo os momentos de fazer, né? As áreas, né? Assim, de acordo com o momento que ela estava até a frequência, né? Porque o ano passado, por exemplo, a gente viu que ela já estava, que ela tinha dado aquele salto enorme e a gente reduziu a intervenção para 6 em 6 meses, porque a gente entendia que ela ia perder mais, por exemplo, se ela deixasse de ir para a escola, uhum, né? Naquele momento, a escola seria priorizada, né? E eu acho que no processo da Bela, hoje a gente está muito nisso, né? Assim, entendendo que sim, a gente provavelmente vai ficar aí na área de Brucar um tempo, né? E assim, qual será que vai ser a frequência, né? A Cris mesmo falou,
sobre isso já pensando em julho. Eu falei, mas Bom, calma, porque a Cris, Verô me dá ela uma tá no ápice. segurada para mim, porque senão eu já saio de um protocolo com outro agendado. É, E Aí eu falei, mas ela tá no ápice, calma, vamos esperar o negócio estabilizar, né? Nossa, ela tá falando, ela tá tentando falar tudo, né? Agora, sim, tudo está tentando ser transformado em fala. Então, eu falei, calma, Cris, calma. que eu acho que isso para mim é reabilitar de forma centrada na família no todo, na criança, na família, né? E eu acredito muito na TDCS nesse sentido. É muito legal entrar com um bom planejamento, porque entrar sem planejamento, para mim, é como a Cris falou, é fazer uma coisa ao vento, né? Por mais seja difícil, às vezes, para todo mundo absorver isso, você tem que ter um planejamento. E você entra para otimizar uma habilidade que está em construção. Se a criança está caminhando, não tem por que entrar, né? A gente não quer criar uma dependência de intervenção. Eu acho que isso é fazer um tratamento individualizado. Se tem motivo, a gente faz. Se não tem motivo, se não é o melhor momento, a gente não faz. Em hipótese alguma. Muitas vezes me perguntam: você contraindica? Contraindico. Você se recusa a fazer? Me recusa a fazer. Você espera o momento certo? Espera o momento certo. Independente de qualquer coisa, independente de qualquer aspecto financeiro, independente de qualquer coisa. Eu já tive criança que eu falei, não vai fazer agora porque a criança não está bem, os pais estavam se separando, a criança estava super agitada com a história inteira, não vai fazer, ponto. Então, assim, não precisa ser só uma questão de contraindicação ou indicação, mas de momento certo, todo mundo está bem. Então, a gente não só contraindica, como a gente segura para pensar neste momento certo, mesmo que exista uma pressão de todas as familiar. de todas as vertentes, inclusive a familiar. E agora é isso, a Bela começa a entrar num processo que a intervenção, uma intervenção que entra para melhorar disfunções neurológicas, ela só pode entrar se tiver sintomatologia de disfunção neurológica. Quando as sintomatologias não existem mais, ela não tem que entrar. Hoje, quando a gente vê a Bela tem disfunções de foco cerebelar motoramente? Não. A gente pode ir ticando diversos caminhos de disfunções que a gente não assiste mais. Portanto, não tem mais indicação. Não tem indicação, a gente não vai fazer, em hipótese alguma. Isso É que a gente, como família leiga, a gente fala, pô, eu fiz um protocolo, ela ganhou velocidade nas respostas, se eu fizer outro, nossa, ela vai sair falando, entendeu? vai ter. É como pensar no atleta, né? É, Tem É, jogadores de basquete daí que fazem TDCS, porque querem melhorar, tem projetos de soldados que usam TDCS para melhorar acerto do tiro. Isso é estudado em indivíduos sem nenhuma disfunção e é estudado para melhora de performance. Uma vez eu vi um chamado, faça TDCS para prestar vestibular. nossa, E assim, isso acontece. Agora, não é, por exemplo, o que a gente acredita, né? Porque, vou dar um exemplo, nada a ver. Meu filho joga basquete, é o jogo da vida dele. Qual que é a maior coisa que ele fica angustiado todos os dias? Eu quero melhorar os meus acertos. Eu li o estudo sobre. Eu vou pôr TDCS no Luca para melhorar o acerto dele na cesta? é treino, né? é. Tenho. É isso. É você virar para a criança e falar: você consegue sozinho. Vai treinar. Uhum. Eu falo para ele todo dia: você quer melhorar? Treina. Eu jogo todo dia. Jogar não é treinar. Vai se dedicar, vai meter a mão, né? Assim, entra com coragem, vai com tudo. Tem que fazer. E às vezes me questiono: pô, mas você não vai pôr TD? Você podia pôr. Não vou pôr. Tipo, não faz sentido para mim, não tem uma disfunção ali, né? Ele tem que criar estratégias de. Porque é isso, você por ATDC, você põe um facilitador. A Belinha chegou num ponto que não tem muitas áreas que ela não precisa de um facilitador, ela precisa de desafios.
Eu não vou dar uma bengala para ela fazer as coisas. Ela tem que ir para tudo para fazer com o repertório que ela tem. E ela puxar a plasticidade neural dela. E ela criar estratégia. E ela viver. E ela já está vivendo, né? Então, assim, e ela já está fazendo. E aí, eu acho que antes de cada uma ir pontuando o seu desfecho, eu vou pontuar o meu desfecho do caso da Bela. O caso da Bela, para mim, teve muitas vertentes importantes. Primeiro, sem dúvida, que é o te parabenizar, Cris, pelo grau de envolvimento com a vida da Bela. Isso, para mim, é muito diferente de você se envolver com a vida e você se envolver com a terapia. Eu não sou uma pessoa que acredita em uma criança que faz terapia o dia inteiro, porque ela não tem oportunidade de viver. Quando ela tem oportunidade de viver, isso é estimulação neurológica. Você vai lá para o mundo e você vai ter que resolver. Então, meus parabéns por ter pensado em construir a vida da Bela. E tendo como uma base muito sólida a felicidade dela. De novo, ela é uma das crianças mais felizes que eu conheço. E que transmite felicidade. A Bela é um ser diferente. Onde ela chega, ela faz o ambiente ficar leve, ela faz o ambiente ficar divertido. Quantas vezes você não vê... quem está livre está dentro da sessão da Bela. Né? Porque ela é humorada, divertida. Ela é uma criança feliz, que transborda felicidade. Isso não é um reflexo terapêutico, isso é um reflexo familiar. Parabéns pelo envolvimento que você teve, porque você achou um caminho muito legal para a reabilitação da Bela. E você não se conteve em ser um caminho para a Bela. Você é uma grande ativista da reabilitação. Você é absurdamente ativista da reabilitação. Você vai em busca, você vai atrás, você quer mandar informação, você quer... Tanto é que a gente brinca, Você né? compartilha a informação, né, Cris? E vai atrás, e quer ajudar, e quer conversar. Se a Cris fosse médica, ia chegar com prescrição diária. Que às vezes as mães ligam, ah, não, porque eu quero fazer o protocolo, nananana. Eu falo, para parar, não é nada disso. Então, assim, meus parabéns por isso. E o meu grande aprendizado, porque para mim foi um barato, né? Vou ser sincera, Cris. Quando eu dei alta para a Bela, eu também fiquei triste, porque era muito legal atender ela. Não porque ela precisava de mim, mas porque era um horário muito feliz para mim. A gente também tem isso, né? Então, era muito, Uhum. eu acho muito legal atender ela. Mas é importante que a TDCS seja direcionada e enriquecida com muito cuidado, com muito planejamento, seguindo parâmetros muito rígidos. É essa a palavra. Enquanto a ciência não evoluir, a gente vai seguir os parâmetros de segurança. E a gente vai fazer com cautela. E a gente vai fazer com cuidado. 300 casos me deram essa informação. E um ponto muito importante, que o planejamento seja feito por quem, de fato, conhece as habilidades alfa da intervenção. Eu não teria condições de fazer o planejamento que a Vero fez. E a Vero fez com maestria, porque ela tem um alto nível de conhecimento e dedicação de estudo. Então, dá para todo mundo trabalhar junto. Ninguém precisa ter problema, porque a gente tem que ter essa humildade de entender onde a gente é secundário e onde a gente é primário. E a TDCS, para ter uma qualidade sobre a comunicação, tem que ser planejada por uma fonoaudióloga, não por um fisioterapeuta. Mas, assim como na fisioterapia, por alguém que entenda de neurologia. Esse é o exemplo do caso da Bela. Senão, todo mundo vai por eletrodo em brocar, porque é a área mais famosa, quando a gente pensa em fonoaudiologia. E não vai construir a comunicação, linguagem e fala. Então, parabéns pelo trabalho lindo que vocês fizeram. Espero que um dia a Bela possa ouvir vocês contando essa parte e contar para a gente. Espero que um dia ela possa contar para a gente a interpretação dela de tudo isso, né? De como que foi esse processo como um todo, né? Eu acho que isso é muito importante. E que no Dia Mundial, né, e Nacional das Doenças Raras, eu acho que todo mundo pare para refletir um minuto que o raro é um dos mais complexos a ser tratado, porque a gente não tem muita base. A gente acaba fazendo um grande relato de caso a cada dia.
Você tem que olhar individualmente, pensar em cada disfunção. Os relatos que a gente tem são muito escassos. E que as famílias das doenças raras se unam cada vez mais, briguem cada vez mais, não só pela reabilitação, mas pela individualização da reabilitação caso a caso. Isso é ser raro. Sim. É todo mundo entender que não existe dois, existe só um de cada jeitinho, com cada habilidade, com cada situação. Então, que vocês dentro da associação possam fazer com que esse trabalho cresça muito e muito mais. Muito bem, eu vou deixar a Vero falar e depois a Cris faz sua última fala. Eu agradeço a oportunidade de contar aí o caso da Bela. Eu acho que é um caso que eu me sinto muito orgulhosa de como a gente foi planejando e tudo o que a gente foi conquistando. Eu acho que é um caso que eu aprendi muito como profissional. Eu e a Lu, a gente sempre fala isso, né? Assim, a gente é formada profissionalmente pelos nossos pacientes. E a Bela, com certeza, é uma paciente que contribuiu muito com a minha formação, muito mesmo, assim, é a questão, né, de ser uma doença rara, de ter pouca informação, de ter que, nessa hora, talvez ir mais para a neurologia ainda, né, porque talvez seja a única segurança, né, quando a gente vai pensar num caso desses, e a questão da individualidade mesmo, do momento, né, de ir entendendo passo a passo, e é isso, agradecer a Cris por toda a paciência, a Lu por toda a parceria, né? Porque por mais que eu hoje me sinto muito mais segura para ir decidindo, né, as áreas, eu sempre gosto de conversar com ela, como eu sempre falo, a Lu é uma das pessoas que mais entende de neurologia que eu conheço, então ela contribui muito mesmo, assim, para minha formação profissional também. E a Cris é aquela mãe que está sempre me convidando a estudar algo novo, né? Então, tem que agradecer, porque vocês contribuem com certeza para o meu desenvolvimento profissional. Obrigada. E a parceria, né? Que a Cris é parceira num grau bem difícil de achar, né? Assim, ela compra e vai em frente. Eu queria agradecer, estou emocionada com tudo que vocês falaram. Eu queria agradecer, né, pela oportunidade aí de estar falando um pouco da Belinha. Vocês sabem que eu adoro falar dela e, assim, ela me transformou como pessoa, como mãe, como mulher. Vou chorar aqui, mas, assim, eu queria que todo mundo tivesse a oportunidade de dar essa reabilitação que a minha filha tem. Então, foi isso que me motivou também a assumir a presidência da Artes, porque eu vejo, assim, que uma reabilitação bem conduzida, bem planejada, faz com que a criança decole, entendeu? Porque quando você tem um filho com uma deficiência, você escuta muito assim, não vai poder fazer isso. Ninguém te incentiva. Não, vai atrás que ele vai fazer. Então eu escutei muito isso quando a Bela nasceu, muito. Vai ser difícil fazer isso, vai ser difícil fazer aquilo. Não, você indo atrás, você não sabe do que ele é capaz de fazer. Mas assim, você tem, assim, eu só sou a protagonista, mas eu tenho uma família imensa. Assim, a Bela tem uma família enorme que abraçou ela, né? Que assim, que tá junto, que incentiva, que, que todo dia tá vibrando com as vitórias dela. E eu criei o Instagram dela justamente para isso, porque para mostrar que tudo é possível, né? Tudo é possível, é só você ir atrás, correr. Às vezes você não tem recursos financeiros, mas é aquilo que você falou, liga lá, pede ajuda, dá uma orientada. Eu mostro, às vezes, o que eu faço para estimular a Bela. E, assim, de pouquinho em pouquinho a gente vai conseguindo mudar o mundo, né? E, assim, eu queria... Se eu tocar uma pessoa, já tá valendo, já tô feliz. As transformações são feitas de pequenas ações, né? Não vou fazer uma revolução. Então, assim, eu queria agradecer muito, agradecer a parceria, dizer que eu sou super abençoada pela família que eu tenho, pelo apoio que eu tenho, pela rede de apoio, pelos terapeutas que eu consegui na vida da Bela. Eu acho que a gente pode terminar, acho que é uma boa reflexão. Eu vivo muito isso, nosso serviço vive muito assim. Eu não sei se você já assistiu aquele filme Corrente do Bem, é um filme super velho,
com uma história linda, mas tem uma fala muito bacana que é assim, se você fizer um ato de bondade para 3 pessoas, e essas 3 pessoas fizerem um ato de bondade para mais 3 pessoas, no final de tudo você mudou seu mundo. Eu acredito muito nisso, Exatamente. né, que um ato de bondade que é feito, ele sempre vai ser repassado, ele não fica estacionado. Eu acho que é isso que você está fazendo. Eu acho que esse é o papel de uma associação, fazer atos de bondade, fazer com que eles se multipliquem. Então, parabéns de novo, Cris. Obrigada. Parabéns pelo seu trabalho na associação, é muito, Agradeça muito bacana. muito que você Também consiga. tenho várias mães que estão comigo aí nesse trabalho. Né, é isso, é uma representação. A gente conhece. Nós temos um calendário com muitas pessoas conhecidas. A gente catou o calendário e falou assim: essa aqui é Belinha. Não sei. A gente tem muitos conhecidos, a gente conhece. Assim, realmente a gente está se tornando especialista de tanta criança que você encaminha para a gente. Mas assim, que vocês consigam, né, se unir. A gente tem as associações de mães, elas precisam se fortalecer, porque não são os profissionais da saúde que vão mudar a reabilitação e a saúde do país, são as famílias. Eu nunca acreditei que o profissional da saúde fosse capaz de mudar a reabilitação no nosso país. Eu só acredito nas mães. Mães, famílias, né? Porque a pessoa, o poder que tem do amor real. Não tem Sim. limites para você brigar pelos amores da sua vida. Então, só vai mudar, só vai melhorar quando existir essa união e entrar na parada para brigar, que é o que vocês estão fazendo, né? Então, meus parabéns de novo, muito sucesso no evento de vocês. Espero que dê Obrigada. certo. Espero o ano que vem contar com você, hein? Eu vou com o maior prazer do mundo. Então, um ótimo dia para vocês e obrigada por tudo. Obrigada pela oportunidade. Beijo, gente. Obrigada, tchau.